pessoal, a gente vira a página aqui no Morning Show, até porque, olha só, nos últimos dias, os consumidores brasileiros vêm sofrendo golpe atrás de golpe, imersos nesse oceano de golpe e de golpismo que cada vez mais parece que o Brasil se consolidou, né? Primeiro, são os preços do supermercado que parecem, Mano Ferreira, não dar um respiro, uma trégua nunca, mas nunca. Depois, foi a conta de luz mais cara e agora, mais impostos para compras com cartão no exterior. Mas olha só, desde que o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, foi anunciado, o Congresso Nacional já registrou 20 propostas para suspender a medida. Agora a pergunta que fica, né, mano? Será que vão conseguir barrar essas manobras do governo federal para arrecadar mais? Porque manobras essas que parecem grandes improvisos sem critério e que mostram um governo, sinceramente, à deriva nesse sentido, né? O governo está uma barata tonta, Marinho, e vamos falar português claro. Estão sendo ilegais, estão cometendo uma ilegalidade ao tentar usar o IOF, que em tese é um imposto regulatório, como um imposto arrecadatório. Ou seja, o IOF foi... Em tese, ele existe para regular a questão do câmbio, a relação entre o real e moedas internacionais. Na prática, a medida do governo explicitamente declarou que o objetivo da mudança não era fazer aquilo a que se dedicava o IOF, mas simplesmente aumentar a arrecadação. Acontece que temos ainda leis nesse país. Esse país ainda tem uma Constituição que não pode ser rasgada. Qualquer esforço arrecadatório do governo em forma de aumento de imposto ou de criação de novo imposto precisa ser submetido ao legislativo, aos representantes do povo, que precisam ainda, veja só como é a ideia lá do contrato social, né? As pessoas precisam concordar. E ninguém concorda. Quando você pergunta para o brasileiro, ninguém aguenta mais pagar mais imposto. A gente só continua com essa alíquota tão grande de carga tributária com quase 4 meses, com quase 5 meses no ano, porque são impostos invisíveis sobre o consumo. Porque quando chega a hora de pagar imposto de renda, não tem esquerda cirandeira que continue sendo de esquerda. Repare muito bem. É porque é isso, pessoal. Para a gente entender o que está posto aqui, em tempos de pressão fiscal como esse, né, de apertar, afivelem os cintos de segurança, que é o que o governo pede para todos nós, é o que a realidade se impondo pede para todos nós, realmente você vê que o governo não está disposto a fazer. Se tornou-se corriqueiro que os governos realmente recorram a esses expedientes criativos, essas artimanhas arrecadatórias, essas manobras para tentar, de alguma forma, justificar isso. Mas tem um rito legal. Não tem um rito legal? Tem que passar, qualquer criação de novo tributo tem que passar pelo Congresso. Pelo menos a regra é essa. Não é isso, Laura Porto? Exatamente. A regra é essa e o Congresso está se mostrando bem mobilizado para tentar lutar contra isso, né? Então, em menos de 24 horas, foram 17 PBLs apresentados, que são projetos de lei do Legislativo que visam barrar decretos do Executivo. Sim. E, justamente, eles estão mostrando essa preocupação com esse aumento de impostos, mostrando que não vai afetar apenas a pessoa, nós aqui, pessoas naturais, mas também afetam os investimentos, afetam as empresas, afetam os câmbios. Então, como já foi dito aqui, o governo não está mais sabendo o que fazer. Em vez de eles enxugarem a máquina pública, eles estão colocando isso de novo na mão do cidadão. E uma frase do presidente da Câmara, Hugo Motta, num evento que teve ontem, mostrou essa questão que o Congresso, sim, está se revoltando com o Executivo. Ele disse que o Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. Então, acho que isso demonstra que, inclusive, toda essa manobra que o Hugo Motta vem fazendo de estar ao lado do Executivo, sim, colocar as políticas públicas, tem um pouco de limite aí, né? Não tem jeito, tem que exaltar aqui o baita artigo, inclusive recomendo a todos, na Folha de São Paulo de hoje, se não me engano, dos economistas do INSPE, a Vanessa Raul Canado e do Marcos Lisboa, certo? Que também participou dos primeiros governos Lula, hoje em dia, economista amplamente respeitado, onde ele diz, Mano Ferreira, abre aspas, tributos excepcionais, como esse aumento do IOF aqui, que a gente se refere, quando ganham outro propósito, viram regra, e quando viram regra, tornam-se arbitrários. Ou seja, a gente lembra daquela frase de David Tasso, antes da gente seguir adiante aqui, de que não há nada mais eterno, né, pelo visto nessa vida, do que um imposto ou um programa social do governo que se propõe a ser provisório ou temporário. Isso sim, normalmente é eterno. Então tem que ter esse ceticismo, né?
Não, sem dúvida. Qualquer economista, Marinho, vai indicar, quando a pessoa quer obter arrecadação, de cortar gastos supérfluos. Isso é básico, isso funciona nas famílias brasileiras. Então, o que você gasta de forma supérflua? Eu gasto isso, gasto aquilo. Então, vamos cortar esses gastos, dessa forma a gente obter mais renda, mas não. O governo pensa assim, eu vou aumentar a arrecadação. Só que não tem mecanismos de ação para você conseguir estabelecer isso. Perfeito. E aí, quem paga essa conta somos nós, brasileiros, que já trabalhamos demais, como a gente mostrou aqui, que praticamente metade do ano a gente trabalha para pagar impostos, e o governo quer aumentar cada vez mais. E aí o anúncio é, nesse ano a gente vai conseguir 20 bilhões a mais, em 2026, com o aumento do IOF, 40 bilhões a mais. Só que quem vai pagar essa conta somos nós. Jess Peixoto, eu fico pensando, só para fazer o papel de advogado do diabo aqui, tem um eventual simpatizante do governo falando assim, mas a política econômica, a política fiscal tem que passar pelo crivo do Congresso? Não, isso é atribuição do Executivo. A gente não reclama tanto que o Legislativo executa demais, que o Judiciário legisla e que só sobrou para o Executivo funções decorativas. Não, isso tem que ser prerrogativa e função do ministro Haddad, sem que o Congresso meta o B dele e fique controlando isso. Para quem está eventualmente pensando dessa maneira, qual é a sua resposta? Eu acho, André, que no final do dia, esse não é o ponto principal. Sim. E eu acho que até há uma discussão se o Haddad poderia ter mexido na taxa ou não da forma que ele fez. Só que eu acho que no final, o ponto principal precisa ser o contexto. E qual que foi o contexto dessa modificação? Essa informação vazou para a imprensa falou e ele deu uma entrevista muito não explicativa, irritado, pouco clara, muito bravo, criticando o vazamento e num dia à noite com os bancos fechados. Final do dia, ele basicamente disse, amanhã tá valendo. Ou seja, não é nem se ele podia, é como não houve diálogo com o Congresso Nacional em um momento em que o governo está fragilizado, em que ele precisa fazer isso. E o ministro Haddad também tem criticado esse parlamentarismo, as brasileiras, coisas assim. Então, no final das contas, é mais um exemplo de ministro que tensiona a relação governo federal com o Congresso Nacional e piora esse cenário. E mais, eu vou além, até economicamente, esse ponto do Haddad, ele para mim contradiz um ponto que eles têm criticado antes do Galípolo muito, que é o aumento da taxa de juros. Porque o IOF, pessoal, não é dólar. Não é para quem vai comprar dólar só, não se engane. Ele é um imposto que está intimamente ligado às linhas de crédito. Então, o crédito no Brasil, que já tem uma taxa Selic, que é a base ali dos juros muito alta, mais alta de muito tempo, essa taxa já é um agravante para o crédito ficar mais caro. Mas agora, o IOF é um agravante muito alto para o crédito ficar mais caro, especificamente para empresas pequenas e médias. Por quê? Porque as grandes empresas, elas conseguem se financiar no mercado de capitais. Então, é um prejuízo contraditório a uma mensagem que o governo do PT passou muito lá atrás com o Roberto Campos criticando, o crédito vai ficar inacessível para o empreendedor, vai ficar inacessível o crédito. E agora, eles fazem o crédito ficar muito inacessível. É incrível, né? O governo aumenta as despesas como se não houvesse amanhã, achando que dinheiro dá em árvore, mas o Congresso, que agora reage também, copartícipe dessa farra interminável com dinheiro público como se não houvesse amanhã. Das emendas também, Das emendas também. Vale lembrar. Não é porque tem o nome emenda que ela tem, qualquer peso diferente nessa equação de quanto se arrecada e quanto se gasta. Afinal, o dinheiro público não é uma coisa infinita, pelo amor de Deus. Mas tem gente que parece que ainda acredita nesse tipo de ficção e Papai Noel, fadinha do dente, eu não sei o que é mais, mas pelo visto esses aí pintam e bordam na Ilha da Fantasia em Brasília. E é você aí, cidadão comum, pagando por essa esculhambação. Claro que todos os aqui com a maior... Claro, é impossível não se indignar com o estado de coisas, mas com a maior calma, precisão e temperança é o que a gente vai oferecer a vocês aqui na grade de programação da Jovem Pan e também no Morning Show, pessoal.